Boa tarde, começando aqui um primeiro episódio aí. Estou inaugurando aqui o quadro Leitura Rica. E para que eu trouxe, né? Eu tenho muitas alunas, na verdade, pedindo aí para eu fazer um acompanhamento de uma leitura, não só a leitura, mas o estudo, né, de um livro que realmente possa trazer mais conteúdo para você conhecer mais, para você aprender mais sobre a mudança de mentalidade em relação ao dinheiro. Então, eu resolvi colocar em prática isso. E agora, toda quinta-feira, a gente vai ter aqui a leitura rica. E hoje, nosso primeiro livro é O Segredo da Mente Milionária. Então, para você que está chegando aí agora, para você que ainda não me conhece, eu sou a Silvia Souza e eu ajudo as mulheres a conquistarem o comando do dinheiro para você ter mais paz na sua vida financeira. E eu não quero fazer uma coisa muito longa, não, tá? Então a gente vai ficar aqui entre 30 a 40 minutinhos no máximo. Se você tiver alguma dúvida da leitura, se você quiser perguntar alguma coisa também, pode perguntar, pode ficar à vontade. A intenção aqui é a gente realmente estudar o que ele traz aqui no livro. Então, eu já tenho, né, o meu livro ele já tem algumas, se eu for folhear ali, que já está bem rabiscado, porque eu realmente anoto tudo mesmo no livro, é um livro de estudo mesmo. Eu gosto de livro para isso. Mas, como eu falei, é um livro aí de 175 páginas, ele tem alguns capítulos, então ele não é um livro extenso, né? Ele tem partes aqui, a gente vai entender primeiro quem que é o T. Harv Eker, que eu vou contar um pouquinho aqui a história e por que ele escreveu esse livro. Então, se você quiser acompanhar a leitura desse livro, é só estar aqui toda quinta-feira, meio-dia 34. Além do mais, eu vou deixar a live gravada aqui no feed, tá bom? Vamos lá começar, então, para a gente não perder muito tempo, tá bom? Quem é, afinal, T. Harv Eker? E por que devo ler este livro? Isso aqui é bem importante, é o comecinho do livro, tá? As ideias e os conceitos que apresento neste livro não são por si só mesmo verdadeiras ou falsas. Não são certas ou erradas. Apenas refletem os resultados que obtive na minha carreira e as conquistas que observei na vida de milhares dos meus alunos. Creio que aplicando os princípios que escrevo aqui, você transformará a sua vida. Não se limite a ler esse livro. Leve a sério os conceitos e depois faça uma sua própria experiência com eles. Guarde-o de forma útil e sinta-se à vontade para descartar se não for o caso. E isso é muito importante, né? Silvia, só uma leitura de um livro vai fazer com que eu fique rica, vai fazer com que eu enriqueça? Eu acredito que só a leitura do livro não vai fazer com que você enriqueça, mas que você, se você colocar em prática os ensinamentos do livro, se você colocar em prática aquilo que o livro fala para fazer, né, as atividades, eu tenho certeza que você vai estar um passo à frente de muita gente por aí e vai começar realmente a comandar o dinheiro de uma vez por todas. Vamos seguir aqui. No que se refere a dinheiro, esse livro talvez seja maior, o mais importante que você terá lido. Sei que essa é uma afirmação ousada, mas acredito que ele contém o elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Como você já deve ter reparado, esses são os dois mundos inteiramente diferentes. A conquista do sucesso e o desejo, né, que ele fala aqui. É provável que você já tenha lido outros livros, ouvido fitas, CDs, frequentado cursos e estudado diferentes métodos de como enriquecer como imóveis, ações ou negócios. Mas o que aconteceu? A maioria das pessoas, praticamente nada. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como antes. Ou seja, as pessoas leem e não entram em prática, né? Mas a resposta existe. Ela é simples. Ela é simples. É garantida e você não vai conseguir driblá-la. Tudo se resume no seguinte: seu modelo financeiro. E a gente vai falar muito disso aqui. Qual que é o seu modelo financeiro? Qual que é o seu modelo de dinheiro? O que que você tem de dinheiro aí? Qual que é o seu modelo financeiro? Cadê? Qual que é o modelo financeiro que existe no seu subconsciente? Não, se não estiver programado para o sucesso, nada você aprende. Saiba ou faça, nada que você aprender, é, ou que você faça ou que você saiba, terá grande importância. Vou desmistificar o motivo pelo qual algumas pessoas estão fadadas a ser ricas e outras destinadas a uma vida de dureza. Isso aqui é bem marcante. Você entenderá as raízes do sucesso, da mediocridade e do fracasso financeiro e começará a mudar para melhor o seu futuro nessa área. Saberá como as influências que recebemos na infância moldam o nosso modelo financeiro
e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos. Eu falo sempre disso aqui, né? Nossas crenças que a gente aprende na nossa infância e o que a gente traz para a vida adulta. Aprenderá a fazer poderosas declarações que ajudarão a substituir maneiras negativas de pensar por arquivos de riqueza. Você passará a pensar e a prosperar como as pessoas ricas. Conhecerá também o passo a passo, estratégias práticas para aumentar a sua renda e construir a riqueza. Bom, para quem está chegando aí agora, eu comecei hoje o quadro aqui, Leitura Rica, e eu estou fazendo a leitura do Segredo da Mente Milionária. A gente vai eu vou fazer a leitura e a gente vai estudar um pouquinho sobre eles. Então, se você tiver alguma frase aí que você observar que, ó, essa frase me chamou a atenção, anota aí para a gente comentar aqui depois, ok? Porque a intenção realmente aqui é estudar para que a gente mude aí os nossos pensamentos em relação ao dinheiro. Vamos lá. Na parte 1, explico como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros e esboço os quadros, estratégias chaves para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Na parte 2, examina as diferenças entre o modo de pensar das pessoas ricas e da grande maioria das pessoas. Além disso, sugiro 17 atitudes de ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. E qual é a experiência? De onde venho? Sempre fui bem-sucedido? Quem dera. Assim como um grande número de pessoas, sempre tive muito potencial, mas os resultados que consegui eram pouco. Li todos os livros, assisti todos os seminários sobre como prosperar. Eu queria muito ser bem-sucedido. Não sabia exatamente se era por causa do dinheiro, da liberdade, do sentimento de realização ou apenas para provar minha própria capacidade aos meus pais. De qualquer modo, vivi obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e os 30 anos de idade, comecei vários negócios, sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, os meus resultados sempre foram fracos e péssimos. Alguém aí se sente assim? Eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Sofria a doença do monstro do Lago Ness, embora ouvisse falar muito dessa coisa, nunca lucro. Nunca conseguirá vê-lo. E eu pensava, se eu montar o negócio certo, se pagar uma onda boa, me dou bem. Sempre pensava assim, mas estava errado. Na verdade, dava certo, menos para mim. E foi a última parte dessa frase que chamou a atenção, que acabou chamando a minha atenção, porque as outras pessoas que atuam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucesso e eu continuava quebrado. Quem aí já teve essa sensação? Quem aí tem um negócio próprio e tem essa sensação, né, de parece que tá certo para todo mundo e não dá para si mesmo. Então a gente tem que começar realmente a olhar para isso, né? Tratei então de fazer rigoroso exame de consciência, analisando as minhas crenças, observei que apesar de dizer que queria ficar rico, tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Sempre fala isso aqui, né? O que está enraizado aí? Qual que é a sua relação com o dinheiro até hoje? Acima de tudo, sentia medo. Temia fracassar ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Nesse caso, eu seria realmente um panaca. Pior, destruiria a única coisa que sobrava no meu favor, além de que eu tinha um grande potencial. E se eu descobrisse que não possuía as qualificações necessárias, estava condenado a uma vida de trabalho duro. De, é, Depois, por sorte, recebi conselhos de um amigo da família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas e notou a minha presença. Na época, eu estava morando na suíte do andar de baixo, também conhecia como porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa. Meu pai deve ter falado com esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservada aos parentes de um morto. Ele disse: Harvey, eu comecei igual a você, um desastre completo. Ou seja, né, a gente tem que começar realmente. Será que precisa ser sucesso 100% a vida toda? Fantástico! Isso faz com que eu me sinta bem melhor, pensei. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele prosseguiu. Mas recebi um conselho que mudou minha vida e eu gostaria de transmiti-lo a você. Harvey, as coisas não estão indo como você gostaria. Isso quer dizer apenas que algo
que é algo que você não sabe. Dentro do treinamento, aqui abrindo um parênteses, né, ele fala muito isso, né? Qual é a lacuna que existe no momento em que você está para onde você quer chegar? Que pedaço é esse que está faltando? Que você ainda não sabe, que, né, que talvez seja uma habilidade, um conhecimento que você tem que buscar. Então, é descobrir essa lacuna para você conseguir alcançar o seu sucesso. Na época que eu era jovem, arrogante e achava que sabia na época eu era jovem, arrogante e achava que sabia de tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária estava mostrando ao contrário. Comecei a prestar atenção e ele continuou. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma? Eu disse: Não, nunca observei isso. Aonde ele respondeu: Isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente de outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que se pense como os ricos e agisse como eles, conseguiriam enriquecer também? Ele fala que os ricos têm um certo grau aí de pensamento igual, né? Lembro-me de ter respondido com a confiança de uma bola murcha. Acho que sim. Então ele explicou: tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Simples assim, né, gente? Copiar o modo de pensar dos ricos. Mas será que a gente consegue fazer isso? Como que a gente pode fazer isso na prática, no dia a dia, né? Cético como eu era na época, perguntei: E no que você está pensando neste momento? E a resposta foi: Estou pensando que os ricos cumprem os seus compromissos e o meu neste momento é com seu pai. As pessoas estão me esperando para jogar. A gente se vê. E foi embora. Mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. Como nada estava dando certo para mim, pensei: por que não fazer o que ele disse? E me dediquei de corpo e alma aos estudos, ao, e me dediquei de corpo e alma ao estudo dos ricos e do seu modo de pensar. Aprendi tudo o que podia sobre o funcionamento da mente humana, mas eu concentrei principalmente na psicologia do dinheiro e do sucesso. Descobri que sim, era uma verdade. Os ricos pensam de modo diferente das pessoas que não possuem dinheiro e até das que têm uma vida confortável em termos financeiros. Acabei tomando consciência de como os meus pensamentos me empurravam para longe da riqueza. E aí, seus pensamentos também te empurram para longe da riqueza? Eu falo que esse livro fez a transformação na minha vida também, foi pensando nisso, né? Porque, como eu sempre falo para vocês aqui, eu cresci numa vida escassa, né? Para mim, pessoas ricas, nossa, quem era pessoas ricas, né? Aquela coisa de ter inveja de pessoas ricas, falar mal de pessoas ricas. Então, acabar mudando essa consciência, né? Acabei tomando consciência de como os meus pensamentos me empurravam para longe da riqueza. E o mais importante, aprendi técnicas poderosas de reconhecimento mental para passar e pensar da mesma forma que eles. Até que um dia decidi: chega de teoria, agora vou colocar isso em prática. Resolvi tentar outro negócio. Como estava envolvido com a área de saúde e de exercício físico, abri uma das primeiras lojas de equipamentos de ginástica da América do Norte, mas não tinha dinheiro. Então precisei fazer um empréstimo de US$ 2.000 no cartão de crédito para abrir a empresa. Comecei a aplicar o que havia aprendido, copiando as estratégias de negócio e o modo de pensar das pessoas ricas. O meu primeiro passo foi me comprometer em fazer sucesso e jogar para vencer. Jurei manter o foco e jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário. Quem sabe até mais do que isso. Era um comportamento radicalmente diferente das minhas iniciativas anteriores. Por pensar sempre em curto prazo, eu me desviava no rumo quando aparecia uma boa oportunidade e me desinteressava quando as coisas iam mal. Geralmente isso acontece com a gente, né? Quando a coisa vai bem, a gente está ali bem, e aí se aparece uma oportunidade que acha que vai ser melhor na nossa vida, a gente acaba indo para outra oportunidade e não faz aquilo que teria que fazer, ou terminar de fazer na primeira oportunidade. Comecei a contestar também a minha atitude mental sempre que tinha pensamento negativo ou contraproducentes na área financeira. No passado, eu costumava acreditar que o que minha mente dizia era verdade,
mas havia aprendido que muitas vezes a minha própria mente era o meu maior obstáculo do sucesso. E isso aqui é verdade, tá? Nossa mente é nosso maior inimigo. Né? A gente tem que lutar todo dia com nossa mente para a gente conseguir vencer mais um dia. E isso aqui, estudos de PNL falam isso, né? Dos anos que eu venho estudando aí de inteligência emocional, vencer a nossa mente é uma forma aí de conseguir vencer a nós mesmos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba caindo com alguns sabotadores aí de pensamentos que não deixam você alcançar aquilo que você deseja. Então tem que vigiar, né? Vigiar os nossos pensamentos. Decidi desprezar os pensamentos que não reforçassem a visão de que eu possuía riqueza. Apliquei todos os princípios que você vai aprender neste livro. Se deu certo? E como? O meu negócio fez tanto sucesso que abri 10 lojas em apenas 2 anos e meio. Depois vendi metade das ações da empresa para uma grande companhia por 1.600.000 dólares e me mudei para para uma ensolarada ensolarada San Diego, na Califórnia. Tirei 2 anos para aperfeiçoar as minhas estratégias e começar a prestar consultoria de negócio para clientes em sessões individuais. Acredito que esse trabalho tenha sido bastante eficaz, pois essas pessoas começaram a levar os amigos, parceiros e sócios nas reuniões. Em pouco tempo, passei a orientar de 10, às vezes 20 clientes ao mesmo tempo. Um deles sugeriu que eu abrisse uma escola. Considerei a ideia excelente. Fundei a Street Smart Business School e ensinei milhares de pessoas estratégias práticas de negócio para fazer sucesso com alta velocidade. Enquanto eu viajava realizando seminários, percebi algo curioso. Há, às vezes, duas pessoas se sentavam lado a lado na sala e aprendiam exatamente o momento dos princípios da estratégia. Uma delas utilizava essa ferramenta e subia como um foguete rumo ao sucesso. A outra, porém, não alcançava praticamente nenhum resultado. Então, é exatamente aqui, né? A gatinha que falou, né? Qual que é o segredo dos pensamentos negativos, né? Como que você pode estar num seminário aprendendo a mesma coisa e alguém vai pegar aquilo e vai levar para frente e os outros e outra pessoa não vai seguir em frente. É realmente reforçar esses nossos pensamentos. Se você tem aí muitos pensamentos negativos, o que que você quer pensar no lugar? E é claro que isso no dia a dia é treino, tá, gente? Não é de um dia para o outro que você consegue mudar esses pensamentos. Não é de um dia para o outro que a gente consegue transformar esses pensamentos. Deixa eu só dar um resumo aqui para quem está chegando agora, para quem ainda não assistiu desde o começo. Toda quinta-feira, agora, meio-dia e 34, a gente vai fazer a leitura da riqueza. E hoje eu comecei a ler o livro O Segredo da Mente Milionária, para a gente discutir aqui, tá? Não é só leitura, para a gente realmente discutir e aprender, estudar realmente como a gente pode mudar os nossos pensamentos em relação ao dinheiro. Então, estamos começando hoje aqui, eu vou deixar as lives gravadas aqui para vocês assistirem, e toda quinta-feira, quem quiser acompanhar, não precisa ter o livro, tá? Que eu vou fazer a leitura. Mas se você quiser ter o livro aí, quiser fazer as suas anotações, também é importante. E, ó, comentem aqui, está fazendo sentido a leitura para vocês? Se tiver alguma dúvida que a gente pode conversar, trocar ideia aqui. Essa intenção é realmente fazer o estudo do livro, tá bom? Deixa eu continuar aqui, ó. Ficou óbvio que mesmo de posse de ferramentas mais espetaculares do mundo, a pessoa terá grandes problemas se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramenta. Isto é, na sua cabeça. Por causa disso, formulei um programa chamado Seminário Intensivo da Mente Milionária, que se fundamenta no jogo interno do dinheiro e do sucesso. A combinação do jogo interno, a caixa de ferramentas, com o jogo externo, as ferramentas, fez com que os resultados de quase todos os participantes melhorassem extraordinariamente. Isso que você vai aprender neste livro. Como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem-sucedido nele. É o que eu falo, né? Como melhorar o meu relacionamento para comandar o meu dinheiro. Isso é como pensar da mesma forma que as pessoas ricas pensam para ficar rico também.
Costumavam me perguntar se o meu sucesso era fogo de palha ou como uma conquista sólida. Vou expor a questão da seguinte maneira: usando os mesmos princípios de ensino, ganhei muitos milhões de dólares e me tornei multimilionário. Quase todos os meus negócios e investimentos vão de vento em polpa. Há quem diga que eu tenho um toque de Midas, porque tudo que eu toco vira ouro. Essas pessoas estão certas, mas que talvez elas não percebam é que o toque de Midas é apenas uma maneira de mencionar um modelo financeiro programado para o sucesso. Exatamente o que você terá quando aprender esses princípios e colocar em prática. No começo de cada seminário intensivo da Mente Milionária, eu geralmente pergunto aos participantes: quantos de vocês vieram aqui para aprender? Essa pergunta é uma pegadinha, porque, como diz o escritor John Billings, não é o que sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Exatamente. Esse livro é mais sobre desaprender do que sobre aprender, né? Qual que é o modelo que você tem hoje de dinheiro? Qual que é o modelo que você tem hoje na sua vida financeira? Então, talvez é desaprender tudo que você aprendeu até hoje para começar a colocar em prática aí a disciplina de comandar o dinheiro, a disciplina de olhar para o dinheiro, não é verdade? É essencial que você reconheça até que ponto os seus velhos modos de pensar e agir o conduzem à situação em que você está agora. Se você é verdadeiramente rico e feliz, ótimo. Caso contrário, eu convido a considerar algumas possibilidades que poderão se adequar ao que você pensa que é certo ou apropriado para a sua situação. E por falar em confiança, adoro a história do homem que está comandando à beira de um penhasco, que está caminhando à beira de um penhasco, quando de repente perde o equilíbrio, escorrega e cai. Felizmente, ele tem a presença do espírito de agarrar uma saliência no penhasco e ficar pendurado ali de forma desesperadora. Depois de passar algum tempo nessa situação, começa a gritar por socorro. Há alguém em cima que possa me ajudar? Não houve nada e ele continua gritando. Há alguém aí em cima que possa me ajudar? Até que uma voz estrondosa responde: Sou eu, Deus. Posso ajudá-lo. Solte e confie em mim. E o que se ouve em seguida foi: há mais alguém em cima que possa me ajudar? Ou seja, o rapaz não confiou no próprio Deus, né? E a lição é simples: se você quer passar por um nível da sua vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções. No final, os resultados falarão por si mesmo. Então, ele fala aqui, né? Desaprender. O que você aprendeu até hoje sobre vida financeira, sobre dinheiro, que talvez você não esteja alcançando seus resultados ainda. Então, deixar esses pensamentos para trás e começar a abrir a mente para novos pensamentos, abrir a mente para pensamentos que realmente vão te levar à riqueza, vão te levar a fazer com que você realmente consiga alcançar, principalmente, seu sucesso financeiro. Então, é olhar para isso e começar a mudar, né? A ter esse hábito de realmente novos pensamentos. O que eu quero ter no lugar, né? O que eu acredito até hoje que está me impedindo de alcançar os meus resultados financeiros, que eu posso mudar, que eu posso substituir, que eu posso falar e fazer diferente a partir de agora. Para quem tá assistindo aí, tá fazendo sentido, ler o livro para vocês, acompanhar aí a leitura do livro. Como eu falei, a gente vai ficar aqui de 30 a 40 minutinhos e quinta-feira que vem eu sigo com o segundo capítulo. Mas eu já vou começar a ler aqui a primeira parte, né? Que é use o seu modelo de dinheiro. E falar um pouquinho, né? O que é realmente o modelo de dinheiro. Então, vamos conversar aqui. Sim, Fátima, obrigada. Ó, tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa sobre a leitura, já vamos perguntar aí. Como eu falei, eu já fiz o estudo desse livro algumas vezes, então tem algumas partes aqui do livro que eu grifo, e aí a gente pode comentar juntos essa experiência aqui do livro. Vamos lá. Parte 1. O seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidade. Alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda. São alguns exemplos dos
dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. A primeira envolve os aspectos essenciais, como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento, mas não mesmo menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com o carpinteiro e suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele, porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-la com as habilidades de um mestre, é ainda mais importante. Né? Não basta a gente só ter as ferramentas, a gente tem que saber usar as ferramentas. Então, olhar um pouco para isso, né? Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Quem é você, então? Pergunta para vocês aí que estão ouvindo aí. Quem é você? Como que você pensa? Quais são suas crenças? Quais são seus hábitos e suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Eu aposto que vocês nunca pararam para responder essas perguntas para vocês mesmos. Né? Então, anotem aí, né? Agora, nas quintas-feiras, venham com papel e caneta aí para você fazer essas anotações e para responder. Que eu falo que, além da leitura, na verdade, a leitura ela é válida quando a gente vai além, né? Respondendo os exercícios que o livro nos propõe. Então, bota aí perguntas para vocês responderem para si mesmo. Eu vou repetir aqui, tá? As perguntas. Quem é você, então? Como você pensa? Quais são suas crenças? Quais são seus hábitos e suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser ricos? Você realmente acredita que merece ser rica? Responde aí. Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo e do desconforto? Você consegue ir à frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que seu caráter, o seu pensamento e suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Então, se você conseguir responder essas perguntas, você já vai identificar aí até onde você pode chegar, né? Qual que é o sucesso que você vai ter. Stuart Weird, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrai pessoas até você. E quando elas aparecem, fature. E aí ele diz aqui o princípio da riqueza. Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Isso aqui é bom para a gente refletir aí, né? O quanto que você está se aperfeiçoando nas suas habilidades, nos seus conhecimentos, para você ter mais dinheiro na sua vida, para você ter mais sucesso na sua vida, para você subir para o próximo degrau. Dentro dos meus treinamentos, eu sempre ouço a frase, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar para o segundo nível. Ou seja, tudo que você aprendeu até agora, para você ir para um próximo nível, você tem que buscar mais, você tem que aprender a mais. Então, esse princípio de riqueza aqui é muito importante você anotar aí também, tá? Ó, é o primeiro princípio da riqueza do livro. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Quanto você, como pessoa, está crescendo. Por que o meu modo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiros e depois perdem tudo? Ou começam a aproveitar uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar? Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema. Por fora parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro parece que a questão é outra. É por esse motivo que uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar
interiormente preparada para isso. E é provável que essa riqueza tenha vida curta e que ela se acabe do nada. Isso aqui é tão verdade que se você colocar no Google aí, né, as pessoas que ganharam, por exemplo, em loteria, pessoas que ganharam muito dinheiro, muitas vezes não têm a capacidade de manter esse dinheiro. Por quê? Porque algo interno ali, não saber lidar, não saber administrar, né, não saber gerir o próprio dinheiro, acaba fazendo com que a pessoa perca tudo. Eu trago sempre aqui, eu gosto de falar do exemplo da Cida do Big Brother, né? É para não fugir longe, apesar do livro ser americano, mas a gente tem casos reais aqui no Brasil, né? Que ganhou lá, na época, acho que 2004, 500 mil reais e hoje vive de favor. Por quê? Porque não soube administrar o dinheiro. Então, isso é bem real na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Como que a gente pode fazer isso diferente? Continuando aqui, a maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sexo e o, que a quantidade de dinheiro para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. E, sobretudo, por causa disso, elas não enriquecem. Olha só, vou ler a frase de novo, tá? A maioria das pessoas simplesmente não tem a capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. E, sobretudo, por causa disso, elas não enriquecem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui com essa frase? Que as pessoas têm medo do dinheiro, que as pessoas têm medo do sucesso, né? Tem medo do que o dinheiro pode trazer para a vida delas. E simplesmente ela acha que viver a vida que vive tá bom, né? Talvez aí vivendo uma vida cheia de dívidas, talvez vivendo no caos financeiro, na escassez financeira. Então, isso que ele traz, né? Muitas pessoas aí perdem todo o dinheiro, por quê? Porque não tem essa capacidade interna de administrar, de gerir aí sua vida financeira, mudar, né, os hábitos e ter um novo relacionamento com o dinheiro. Um bom exemplo são os ganhadores da loteria. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acabam voltando ao seu estado financeiro original, isto é, ter a quantidade de dinheiro com o qual conseguem lidar com mais facilidade. Ou seja, às vezes, isso até é uma crença, né? As pessoas falam, dinheiro dá trabalho de administrar dinheiro, né? Não, mas se eu tenho ali uma quantidade que eu consigo administrar, tá bom. Só que daí eu volto a ficar sem dinheiro, eu volto a ficar pobre, né? Então, olhar para isso, né? No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Aqui a gente vai falar um pouquinho do termostato financeiro, né? Qual que é o seu termostato financeiro? Como explicar esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possui, mas jamais perde o ingrediente mais importante do sucesso, a mente milionária. Ou seja, mudar os nossos pensamentos. Né? Como que você pode sair de um pensamento de escassez, de limite financeiro, para começar a pensar, ter uma mente milionária, começar a pensar de modo milionário, né? No caso de Trump, do Donald Trump, a sua mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário. Como que você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro e se o seu patrimônio líquido fosse de 1 milhão? Provavelmente arruinado, com um reflexo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato, a palavra que eu falei para vocês, isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. Olha que a tosse está ajudando hoje, hein? Algumas pessoas têm o termostato financeiro para gerar milhares e não milhões. Outras têm o termostato financeiro para criar apenas centenas. Aí eu pergunto para vocês:
Aí eu pergunto para vocês, qual que é o seu termostato financeiro? Você está preparado hoje para sair de 2 salários mínimos para ganhar 5, para ganhar 10 salários mínimos? Você tem noção de quanto que é esse valor? Qual que é o seu termostato financeiro? Olhar para isso, tá certo? Já estou quase finalizando aqui nossa live de hoje aí, da nossa leitura rica, tá? E aí a gente já vai começar na semana que vem. Bom, finalmente existe aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas não conseguem nem sabem por quê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem-sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam, e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples: as pessoas, na maioria, agem de forma inconsciente. Quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseado somente no que têm e que vivem. Elas vivem estritamente no mundo visível. Desculpa aí, gente, mas prometo que tá sarando já essa gripe, tá? Mas a gente continua a leitura do nosso livro aqui na quinta-feira que vem, meio-dia e 34, nossa leitura rica. Então, venha com papel e caneta na mão. Mas eu quero saber de quem está assistindo aí o que pegou da leitura de hoje. Me manda aqui no chat, pode me mandar no direct depois. Eu quero realmente começar a mostrar, né, que você também pode mudar a sua mente, que você também pode fazer o dinheiro começar a trabalhar a seu favor. E como eu falei, né, só a leitura não vai fazer com que eu fique rica, mas vai trazer, vai abrir a mente aí para você pensar em novas oportunidades, mudar, sair do mundo que você vive hoje, ter novos pensamentos em relação ao dinheiro. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Então não percam, quinta-feira que vem, meio-dia e 34, nesse mesmo horário aqui, eu vou estar falando, vamos continuar a nossa leitura do livro, certo? Beijos, uma ótima tarde para vocês e até segunda-feira com o nosso Papo de Dinheiro. Beijo, tchau, tchau.